Tá, então, você sabe o que são alienação parental? Não conhecemos. Sabe o que é alienação parental? Já começou a gravar? Não sabe? Não. A gente vai chutar, a gente tava analisando a palavra, daí a alienação seria o fato de tu ficar ali, não se importar, seria uma coisa, pelo menos, e parental seria em relação aos pais, alguma coisa assim, ou não, por aí? Por aí, Tem a ver com negligência dos pais em relação aos filhos? Mas explica. É assim, Não, sei que ela é nação, mas parental não. bom, você sabe o que é alienação parental? Não sei. Bom, alienação parental, resumidamente, é quando os pais se separam e a guarda da criança fica para um deles ou para um responsável, avós, enfim. E aquele que está com a guarda acaba fazendo a cabeça da criança negativamente contra o outro pai ou o outro responsável. E isso acaba afetando a formação da criança, até mesmo o relacionamento dela com os pais e com a sociedade. Então, você sabia que tem uma lei para isso também? Também não sabia. Foi criada ano passado, em agosto, e justamente pelo fato de estar acontecendo esses casos e para evitar que, no caso de acontecer, um dos pais, o que está responsável pode pedir para fazer exames e tudo mais, e de aguardo em muitos casos. E o que você acha sobre a alienação parental e sobre essa lei? Você acha que é bom? Eu também. Eu sou a favor. Sim, Dessa lei? porque sou a favor. Não, porque afeta o... Como é que se diz? A formação psicológica do indivíduo com os pais, né? E os pais não pensam até com crescer. E até mesmo pode acarretar problemas psicológicos, né? Geralmente não é uma família formada completamente, né? Daí começa a gerar atrito entre o pai e a mãe. Importantíssimo. Uma avaliação psicológica é capaz de dizer se uma criança está sendo alienada ou não, dá para dizer isso? Porque o comportamento dela vai dizer se ela tem tendência a, por exemplo, rechaçar uma mãe porque o pai está fazendo alienação contra a mãe. Como a gente faz psicologia, ele tá puxando a brasa pro assado. Mas A criança não tem culpa do que os pais resolveram fazer da vida deles. E se uma mãe resolve botar a criança contra o pai ou vice-versa, ela tá fazendo uma questão infantil e egoísta. que a mãe, tá projetando... Uma vingança, como ela não gosta, como ela foi afetada, ela quer afetar a criança pra também ir contra o pai ou a mãe, no caso, o outro. Eu acho que é muito importante, né? Principalmente até porque ocorre bastante o fato de, na separação, normalmente um sempre fica querendo jogar contra o outro e a única coisa que ele consegue ter como envolvimento é o filho. E ele realmente usa isso aí. Às vezes dizem que não, mas a gente sabe que sim, né? Eu acho muito importante. Se eu sei que tem alguma lei, não. A lei isso é bom, né? Sempre quando tem lei para proteger o cidadão, enfim, sempre é válido, né? E alienação, pelo que eu entendi, então quando um pai bota a criança contra o outro pai. Isso aí. Acho errado, né? Sim. A gente fez um trabalho no passado também sobre isso. Tem uma lei para isso? Sim, a gente. O que vocês acham de existir uma lei para isso? É importante, né? Porque isso implica não só na sociologia, digamos assim, nessa parte da educação das pessoas, assim, do cultural mesmo, assim como nos casos dos tribunais, né, no nosso direito que a gente estuda. Então, querendo ou não, para te tomar uma decisão, tu vai ter que analisar antes no que ela é baseada, né? E se for, no caso, baseado numa alienação, então ela não é válida, né? Não é justa. A dificuldade dessa lei, na verdade, eu acho assim que é saber até que ponto vai a alienação parental, né? Até que ponto é verdade, até que ponto não é. O que vocês acham? É muito boa a interferência da justiça nesses casos, porque realmente vai prejudicar até a educação da criança, né? Tendo uma visão negativa, tendo uma visão negativa ou do pai ou da mãe. As brigas do pai e da mãe não tem que interferir na educação da criança. Vocês conhecem algum caso assim relacionado a isso? Só de novela. Só de novela. Não conheço. E vocês conhecem algum caso de alienação parental? Pode falar?
conseguem falar? Vocês têm os pais separados? Sim, eu tenho. Eu já tive isso, mas agora não. Agora não. E foi ruim, assim, afetou muito na tua vida social? Não. Assim? Na tua visão com na tua relação aos visão com pais? relação- Não. Mas eu conheço gente. E como é que é? Não sei, porque a criança é pequena ainda. Mas provavelmente ele vai ter alguma coisa depois. Vai ter a visão ruim do pai. Vai. Não, atualmente não. A gente ouve na imprensa, né, aquelas situações, mas assim, no meu dia a dia, na minha vida, não. Atualmente, não. Não, na verdade, assim, os meus pais se separaram quando eu era pequena, assim, eu acho que eu sou uma testemunha viva da alienação parental e eu sofri um pouco com isso na infância, porque fica aquela situação meio complicada, assim, entre o casal, né, logo que se separa e acaba descontando, assim, na criança um pouquinho as suas frustrações no relacionamento, né, falando, teu pai, não sei o que, não quer a gente e tal. Isso é bem complicado, eu sofri muito na minha infância por causa disso, e o meu pai falava mal da minha mãe falava mal do meu pai. É uma confusão. E daí a criança fica naquele meio termo, assim, pressionada, não sabe a quem agrada. Porque se mostra afetividade pelo pai, a mãe fica um pouco enciumada, chateada, né? Se sentindo, assim, deixada de lado. E se mostra pela mãe, o pai fica na mesma situação. É bem complicado. O bom mesmo é ter o bom senso, né? E os casais pensarem principalmente nos filhos, né? Que são os seus maiores tesouros. Você conhece algum caso sobre isso, sim? Não conheço. Pessoalmente não. Inclusive, no caso concreto que nós analisamos, e bem assim, chocante, foi o caso de uma criança que estava sofrendo estupro e estava sendo abusada pelo pai. Então, a psicóloga, né, assistente social, foi entrevistá-la e no final da entrevista, depois ela ter contado tudo, como teria sido o tal abuso, a assistente perguntou para ela se ela não tinha mais nada a falar, se ela não queria dizer mais nada. E ela disse no final, não, eu acho que eu já falei tudo que minha mãe mandou. E daí já desqualifica a questão do estupro, né? Pra ver como é o caso da alienação parental tá tão presente, tão incutido, que é uma realidade social que está presente e as pessoas precisam se alertar para isso, que é uma questão bem complicada. Importante porque eu conheço, assim, tem, por exemplo, um amigo meu que ele foi criado com o pai, até hoje ele deve ter o quê, uns 20, alguma coisa. Nunca teve tipo, ele até sai com algumas gurias assim, mas nunca conseguiu ficar mais de uma semana assim com uma guria e falou que não tem necessidade. E, sei lá, eu acho que que ele da mãe dele ele tem uma imagem assim bem ruim.